Congresso dos Estados Unidos. Tá certo, obrigado aí ao Eduardo Barão. Zaidan, a gente tem mais 3 minutinhos, mas ainda nessa editoria internacional, aproveitar aqui, né, a reportagem do Eduardo Barão, mas mudando um pouquinho, né, os players, os países, vamos falar, né, sobre Taiwan, porque o único país sul-americano a reconhecer Taiwan como uma nação soberana é o Paraguai. O Paraguai passa a ser então agora alvo de retaliação da China, que exige rompimento. A Assunção está aí ainda resistindo à pressão de Pequim, mantém o reconhecimento a Taiwan como uma nação independente do território chinês. O que está acontecendo por lá, hein, Zaidan? O Santiago Peña fez uma visita a Taiwan e o reconhecimento do Paraguai é antigo. As relações com Taiwan vêm desde os anos 50. Só que naquele momento os Estados Unidos também reconheciam Taipei como a capital da China. E isso muda em 71, quando o Mao Tse-tung se aproxima do Nixon. Né? E aí, inclusive, a cadeira, o assento permanente na ONU, saiu de Taiwan e foi para a China continental. O problema é que o Santiago Peña transformou esse ato num ato político. Ele foi lá, criticou Pequim, criticou o governo chinês, a pressão sobre Taiwan, defendeu Taiwan, quando o que há de fato, inclusive na ONU, é a ideia de que só existe uma China. O que os países decidem é quem eles reconhecem como governo legítimo da China. E quase o mundo todo reconhece que o governo legítimo está em Pequim, não em Taipei. Inclusive os Estados Unidos, embora na prática alimentem movimentos pela independência de Taiwan. Né? Essa, aliás, vai ser uma questão central na conversa do Trump com Xi Jinping. Então a China está dizendo para o Paraguai que, mantida essa atitude, haverá um desinvestimento chinês, né? Ou seja, a China deixará de lado os planos para investimentos na infraestrutura paraguaia. Será uma consequência econômica por essa posição do Santiago Peña, meu caro Danilo. Zaidan, não dá tempo para mais nada, ponto final aqui no Bandeirantes Acontece dessa segundona. A gente volta amanhã às 3h. Lembrando que a nossa audiência, né, que o Ronald está no horário da manhã, cobrindo a nossa chefia, que é o Daniel Batista, que está em férias. Pelos próximos 20 dias, 3 semanas, estaremos juntos aqui então no Acontece. A gente volta amanhã às 3h. Tchau, Zaidan. Tchau, Manuel. Um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã, todos. Abraço. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. 17:01. Alô, alô, Brasil! Brasil! Está no ar, Esporte em Debate até às 19h30, com muita informação, opinião e debate
e, claro, com a sua participação através do Fala Galera. Como você analisa a atuação da Ponte na derrota de virada para o Sport? Na sua opinião, a arbitragem foi decisiva para o resultado da partida? Opine! 97102-1493 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Maringá e Guarani pela Série C? Bugre é favorito nesta noite? Opine 97102-1493 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo, né, de a gente colocar aqui o maior número possível de participações. Altas da Ponte. Derrota de virada para o Sport no Moisés Lucarelli recoloca a Ponte na zona de rebaixamento da Série B. Com apenas 7 pontos somados, Macaca ocupa a 18ª colocação. Com mais uma semana livre, Ponte volta a campo somente na próxima segunda-feira contra o Londrina no Majestoso. Suspenso pelo terceiro amarelo, Brian Borges é desfalque confirmado. Vetado pelo departamento médico contra o Sport, William Potker será reavaliado durante esta semana. Ponte libera parte dos valores retidos na Justiça e pode pagar o PEPT e o CNRD nesta segunda-feira. E já o vice-presidente e diretor de futebol da Ponte, Marco Antônio Berlim, vai conversar conosco sobre estes e outros assuntos também. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria quita parte de salários e base da base e CLT em meio à crise financeira. Pautas do Guarani. Guarani enfrenta o Maringá daqui a pouco às 8 horas da noite, buscando retornar ao G8 da Série C. Com o andamento da sexta rodada, Bugre caiu para a 9ª colocação. William Farias com lesão no joelho e Emerson Barbosa com problema na coxa são desfalques para Hélio Cizenando. Renan Castro e Natan Melo serão os substitutos. Sem espaço no elenco principal, Lucas Martins é emprestado ao Luverdense. Volante assinou com a equipe matogrossense até o fim da Série D. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube firma parceria de R$185 mil para qualificar atletas da base e familiares. E tem as notícias do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. CBF enviou nesta segunda-feira a relação com 55 nomes pré-convocados para a Copa do Mundo. Lista indica Estevão fora do Mundial por lesão e Neymar entre os 55 nomes. A convocação final para a Copa do Mundo acontece na próxima segunda, dia 18, às 17 horas, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27 na Granja Comari, em Teresópolis. Pauta 2. O gol anulado do Palmeiras contra o Remo vai pautar a reunião entre a comissão técnica, a comissão de arbitragem e os clubes da Série A após a reclamação palmeirense por toque involuntário
na mão antes do gol. Árbitros citam orientação da FIFA para marcar mão sancionável, mesmo quando o texto da regra permite seguir o lance. Na CBF, o lance é tratado como interpretativo e ligado a instruções de treinamentos da FIFA. Pauta 3. Rimasses, presidente do São Paulo, bancou a permanência de Roger Machado após a derrota para o Corinthians no último domingo na Neoquímica Arena. Jogo válido pelo Brasileirão. Em áudio vazado que enviou a um amigo, depois do clássico, o dirigente demonstrou irritação com os pedidos por troca no comando técnico e afirmou que o clube não tem condições financeiras de buscar um novo treinador do mercado. Abre aspas. Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Não temos dinheiro. Fecha aspas, desabafou o presidente. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas e o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que com a derrota no sábado para a equipe do Sport, a Ponte retorna para a zona de rebaixamento e o próximo jogo é um confronto direto. Ponte Preta vai receber o Londrina aqui no Majestoso, jogo muito importante na busca da Macaca de se afastar de vez do Z4 da Série B. E pelo lado do Guarani, o destaque é que o Luca viajou para a cidade de Maringá para enfrentar a equipe local na partida que acontece logo mais, e Luca pode pintar aí como novidade na escalação do técnico Hélio Cizenando. Batista. São 17h09, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Vamos lá, como você avalia a atuação da Ponte na virada para o Sport? Na sua opinião, a arbitragem foi decisiva para o resultado da partida? Não, a arbitragem não foi decisiva não. A Ponte teve lampejos de 25 minutos, 30 minutos de futebol, depois arrefeceu, perdeu para um time que hoje, neste momento, é melhor que a Ponte. Qual a sua expectativa para o duelo daqui a pouco entre Maringá e Guarani? Bugre é favorito? Não, o Guarani não é favorito e a expectativa é sempre de vitória. Tomara que as coisas sejam diferentes. Jogo complicado. Batista. 17:10 está no ar. Esporte em Debate. Até às 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha e você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada. E eu agradeço de coração você assinando, nos ajuda a divulgar aqui o nosso canal e também a fortalecê-lo. E muito obrigado também você que é assinante e que pode assinar caso queira o meu canal lá no YouTube. No youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves.
Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h15, o Marcos. Boa tarde, Batista. Por favor, mande um abraço para dona Luísa, 72 anos. Está ouvindo aqui a melhor equipe de rádio, Zona Rural de Serra Negra. Abraço para você, Marcos, e um beijo para dona Luísa. 72 aninhos, que beleza, hein? Dona Luísa, grande beijo aí no seu coração. Copa com chance extra é só na KTO.bet.br. Mata-mata é pura emoção e todo mundo sente cada lance dos jogos, cada minuto. Agora, se quiser ainda mais emoção, tem a chance extra da KTO. Pode apostar. Você faz o seu palpite, se bater, o prêmio cai na conta na hora, para você sacar rapidinho. Mas se não acertar, você pode ficar tranquilo, pois você tem até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
licença SPA-MF 2023/2024. Bandeirantes. São 17h17, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com Marco Eberlin, ele que é vice-presidente da Ponte Preta, também diretor de futebol. Eberlin, boa tarde para você, um prazer mais uma vez estar falando contigo e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. A gente vai tentar... Piscinato. Oi. É um prazer falar contigo, com os ouvintes da Rádio Bandeirante, pessoal do estúdio, principalmente o torcedor Ponte Pretano, que dá massacrante audiência à Rádio Bandeirante na região metropolitana de Campinas. Eberlin, queria te começar fazendo uma pergunta a respeito da CNRD. Na sexta-feira a gente conversou aqui com a doutora Thalita, também com o doutor Espécie. Eles esclareceram os motivos do atraso dessas parcelas e também por que aconteceram esses atrasos. Mas é claro que gerou muita preocupação para a torcida ponte-pretana quando aquele torcedor mais leigo, podemos dizer assim, vê a notícia de mais um transfer ban sofrido pela Ponte Preta. E eu queria saber se você já tem um prazo, a diretoria ponte-pretana já tem um prazo para o quitamento, para o pagamento dessas dívidas, e se o torcedor ponte-pretano pode ficar tranquilo, se a Ponte Preta vai contratar na próxima janela, que abre daqui mais de 2 meses, no dia 20 de julho. Olha, Piscinato, eu vim aqui hoje na condição de diretor de futebol. Vice-presidente assume a função de presidente quando há pedido de licença, quando há falta do presidente. E isso não ocorre aqui na Ponte Preta. Eu tomei essa condição de vir nas entrevistas hoje, porque a Ponte Preta sofreu 3 gols nas últimas 2 partidas e o torcedor precisa de satisfação. Não me furtando a responder, como foi passado para você, quando na entrevista do diretor jurídico e da doutora Thalita, existia um contratempo judicial de atraso de liberação de valores para a CNRD. Já no dia de hoje, o Tribunal de Justiça ou a Justiça de Campinas já liberou os valores para serem passados tanto para o CNRD como para o PECS. Então, a partir de amanhã, creio eu, os pagamentos já começam a ser efetuados e o torcedor pode ficar tranquilo que isso não vai atrapalhar em nada as possíveis contratações na janela do meio do ano. Perfeito. Até para a gente rodar aqui, o Tigrão está com a gente, o CH também. Batista, Marco Eberlin ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Alô, Marquinho, um abraço para você, boa tarde, você tá bem? Tô bem, tô vivo aqui, tô inteiro. A saúde está em ordem? A saúde está em ordem? Mas não vou ao médico há muito tempo, acredito que sim. Vamos torcer para que esteja, me sinto bem. Esse é um péssimo comportamento, né? Não ir ao médico. Batista, eu não gosto muito de médico, não. Eu tenho irmão médico, tenho sobrinho médico, mas se eu puder correr deles para não ter notícia ruim, eu corro. Ô Marquinho, por falar em saúde, né? Tendo as dificuldades todas que amplamente são divulgadas todos os dias, a saúde financeira da Ponte. Tendo essa situação, quais são os planos e metas para este ano da Ponte na competição na Série B? Batista, com muito equilíbrio, tá? Como eu disse, eu vim para falar de bola, mas boa parte do que se propaga é uma tragédia que está sendo demonstrada por todo mundo que não existe. É preocupante? É lógico que é preocupante. A facada que abre o abdômen e que jorra sangue vende muito mais
do que falar que o cirurgião veio e já deu ponto. Então, infelizmente, está ocorrendo isso já há algum tempo na Ponte Preta e todo mundo faz como tragédia. Por exemplo, a semana passada, a diretoria da Ponte praticamente deixou os salários de funcionários quase que em dia agora. Precisamos acertar o 13º aí, que a ideia é parcelar. Departamento Amador idem, já começou a ser pago na semana passada. Foram reunidos os jogadores, deveria ser feito um pagamento na sexta-feira à noite, por contratempos de documentação de última hora. Isso entrou para essa semana, mas nos próximos dias também será colocado em ordem. Ou melhor, até o final do mês de maio, é o prognóstico para que tudo seja colocado em ordem. Vão receber nos próximos dias, mas já com a promessa que fique tudo em ordem até o final de maio, após o dia 25, se não me engano. Então, houveram atrasos. Como há atrasos na Ponte Preta há 126 anos. Tá? A responsabilidade hoje é da diretoria que está à frente ao clube. Né? Poderia aqui te dar 158 mil desculpas o porquê que atrasa, o porquê que atrasou. Mas o torcedor ponte-pretano, me parece que através da imprensa não quer ouvir mais por que está ocorrendo isso. Ele quer ouvir qual é, como você me perguntou, a providência que está sendo tomada. Desde o início da gestão do Torrano, ele está tomando providências para colocar a Ponte Preta navegando em águas mais calmas. Tá? Retomando o PEPS, retomando o CNRD, conseguindo a RCE, indo buscar recursos para botar a casa em ordem. Atrapalhou muito a Ponte Preta nesse início de ano. Eu tive isso em anos anteriores, o Torrano já não teve. Uma situação melhor na área comercial. Né? Ou seja, valores que eram da área comercial, que eram utilizados para que não se atrasasse nunca o salário de funcionários, que não é pouco valor, é da ordem de mais de 320 mil reais mês, fora a parte de alimentação, do dia a dia do clube, isso era retirado da área comercial. Como esse ano tardou um pouco, tá? É só agora que estão entrando algumas situações comerciais que estão melhorando, ou seja, o dinheiro que a gente tira de um lugar já não vai precisar ser retirado. Não é? Então, o planejamento que a diretoria fez, tendo o doutor Torrano à frente, está dando resultado. Senão a gente não teria falado a semana passada que o salário dos funcionários estariam em ordem, o departamento amador não estaria em ordem. Aqueles profissionais da área do futebol profissional que precisaram ser socorridos também foram socorridos. Então, existe o problema financeiro, o problema de atraso? Existe. Mas, muitas vezes, diferente da maneira que está se propagando. Eu vi outro dia uma incursão da sua emissora mesmo falando do Aquim. Falei, poxa, nós temos 150 situações diferentes da do Aquim. E pontualmente foi perguntado do Aquinha que a gente já tinha pago uma parcela e estamos negociando para liquidar a outra. Então, aquilo que eu falei, essas notícias que chegam para vocês, e eu não estou dizendo que isso parte do seu profissional ou de você aí, pontua alguma coisa, olha, tal coisa, está escondidinha, só eu que sei, não. Alguém liga e fomenta. A fonte de informação cria hecatombe dentro da Ponte Preta. Então, eu não sou mais o presidente do clube e procurei, ou estou procurando vir a público quando o assunto é futebol. Né? Quando o assunto é jurídico, vem o doutor Espécie. Quando o assunto for financeiro, vai vir o doutor Caviola. E assim por diante, que é assim que o Torrano entende que tem que se administrar o clube. Ele sempre fala que cada um no seu quadrado. Ele é um cara resiliente, equilibrado, né? Que não gosta de dar entrevista toda hora, porque acha que isso não vai resolver, mas tem momentos, como o de hoje, após uma derrota de 3-1 dentro de casa, que o diretor tem que falar, e é por isso que eu estou à sua disposição. Estamos entrevistando o Marco Eberlin, ele que é vice-presidente e diretor de futebol da Ponte CH. A sua pergunta.
Ebelim, boa tarde. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se você gostaria de responder, mas para mim, pelo menos, não ficou claro o desligamento do ex-diretor de marketing, o Ricardo José. Se você puder falar, o que realmente aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Não é que eu não fique à vontade. Esse é um cargo de confiança ligado à presidência do clube. Eu acho que quando for oportuno e o presidente estiver dando uma entrevista, ele pode falar, ou o próprio Ricardo. Foi meu companheiro de diretoria, pessoalmente não tenho o que falar dele, e no momento oportuno o presidente Dr. Torrano faz essa colocação para a imprensa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, boa tarde para você. Boa tarde Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes, boa tarde ao Marco Antônio Eberlin. Como, Marquinho, você hoje é um homem intimamente ligado, sempre esteve, mas hoje, inclusive, dentro daquilo que é próprio do cargo, como também diretor de futebol, acumulando a função de vice-presidente, queria falar um pouquinho contigo sobre bola rolando. Você não é o treinador, mas é o diretor de futebol. Me permite e a Ponte só um vinha minuto, antes Valdemir. Oi? Só um minuto. Vamos corrigir o Batista. Bruto e galopante é hipopótamo. O tigre é veloz, ágil, perspicaz. Não, ele não falou hipopótamo, não. Ele falou indomável. Mas ele falou bruto e galopante. E indomável. Indomável, o tigre é mesmo. Indomável. Mas vamos lá, o que interessa? Pergunte aí. Não, a Ponte vinha de 2 resultados que trouxeram um grande alento e uma grande esperança para a torcida em Florianópolis, virando um jogo brilhantemente diante do Avaí e depois ganhando em casa com as dificuldades que teve, mas ganhou de forma incontestável do América, jogando com uma formação com 3 atacantes. Diego Tavares, que aliás vem fazendo um belo campeonato, Potker, que vem crescendo, e o Luiz Felipe, que eu reputo como uma das principais contratações da Ponte para essa temporada. Ganhou, lá ele entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a buscar a virada. Lá eu digo em Floripa. Aí contra o América foi mantida essa formação com o Brian Borges, que também é um belíssimo jogador, fazendo essa meia-água, né? Entre uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo e às vezes fazendo ali com competência um quarto homem de meio campo. 2 vitórias, a Ponte respirou, trouxe esse alento para o seu torcedor e aí vai jogar contra o São Bernardo, time difícil. A Ponte normalmente não joga bem lá, não sei porquê, não tem explicação técnica ou científica, mas é uma verdade. A Ponte parece que trava lá no 1º de maio. E aí houve a opção de tirar o Luiz Felipe, de botar o Brian Borges na segunda linha de novo, com André Lima, Murilo Cavalcante e o Rodrigo Souza. 3 volantes, 3 arcos e 3 flechas. Mas as flechas respondem Tavares, Potker e o Brian Borges lá na segunda linha. Mas os arcos não faziam a flecha sair do lugar, ou a bola chegar nas flechas. E aí a Ponte foi muito mal, acabou não conseguindo, né, realizar um grande jogo, acabou perdendo o jogo por 3-0, de forma preocupante, sem mostrar poder de reação. Aí vem o jogo contra o Sport e novas alterações, mas aí com problemas. Por exemplo, o Cavalcante, suspenso, aliás, contundido. E o bom Luiz Felipe, suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Eu te pergunto, naquele momento em que a Ponte, na sua opinião, sem querer te deixar numa saia justa, até porque a responsabilidade é do treinador, mas naquele momento de jogar em São Bernardo, era hora de mexer num time que também fora de casa contra o Avaí, virou o jogo com uma formação um pouco mais ousada e teve competência e deu encaixe. O que aconteceu para que a Ponte mudasse
com todo mundo à disposição, fora o Elvis, naquela oportunidade do meio para frente. Por que é que apareceu aí uma decisão que nos surpreendeu a todos de jogar de uma maneira tão reativa e tão cuidadosa como aconteceu em São Bernardo? Por que é que não foi mantido o sistema que tinha dado 6 pontos para a Ponte nos últimos 2 jogos disputados anteriores ao jogo de São Bernardo? Batista, me preocupou muito o jogo de esporte, mas vamos falar do jogo de São Bernardo. Isso creio eu, tá? Porque eu também não posso esmiuçar tudo, porque senão o treinador fala, tá querendo escalar meu time. O que a gente escuta, as conversas que a gente tem internamente. Tá? Primeiro, o PH, Luiz Felipe, se levar para o futebol antigo, porque eu e você somos antigos, é o homem do arco que você está falando, é o homem que supre, ele chega com uma certa velocidade, municiando o sistema ofensivo. Né? É um jogador que teve, quando esteve no Brasil, fora, alguns problemas de contusão, de demorar, às vezes, se recuperar de uma partida a outra, e ele ainda estava, ou ainda está, buscando sempre uma condição de força, de resistência para se evitar tipos de contusão, ainda dentro do elenco. Ele optou por jogar de forma mais reativa, até porque se ele sai com a mesma formação e toma um gol, ele não tem uma outra peça com essa característica no banco de reserva, porque o Elvis não estava à disposição ainda. Tá? Acredito que seja por isso que ele tomou essa providência. Um time que se propõe a ser mais reativo, tá? Se ele é envolvido pelo adversário, um exemplo mais elucidativo para o torcedor. Se o jogador é fintado de um lado, do outro, uma caneta, toma um chapéu, né, para sair o gol, ou o cara faz uma remate de fora da área, a bola vai na gaveta e o goleiro não pode fazer nada, faz um gol contra, né, isso aí não está nos prognósticos de quem vai jogar de forma reativa. Né? Agora, quem vai jogar de forma reativa não pode ter erros pontuais, erros cruciais. O que eu coloco como erros cruciais? O primeiro gol que a Ponte tomou, respeito o seu pensamento, mas eu acho que no primeiro tempo nós equilibramos a partida, mesmo com um gol no placar, desfavorável a gente. Terminamos o primeiro tempo arrumado dentro de campo, naquela situação de jogo. Volta para o segundo tempo, se não me engano, com 10 minutos do segundo tempo, uma bola parada da intermediária nossa, ou de um local bem distante, é jogada para dentro da nossa área, um atleta de 1,60 m de altura, antecipa a zaga e faz o gol. Erro, né, de cabeceira de cama de manual que você não pode tomar. Aí desmonta qualquer possibilidade de reação. Né? Se você vai para treino na semana, vamos ser reativos, vamos atrair o São Bernardo. E toma 2 gols, né, de forma que eu pontuo, para jogar dessa forma você não pode tomar, isso nos levou à derrota. Não que eu aceite a derrota, mas eu até me conformei que foram erros pontuais. Já no jogo contra o São Bernardo, jogando dentro de casa, a Ponte, quando fez os 25 primeiros minutos... O Sport Recife. Hã? Não, você falou São Bernardo, você já tinha terminado São Bernardo, aí Isso, no sábado agora, aí em casa contra o Sport. Perfeito. Dentro de casa, eu não posso me conformar, nem se a Ponte tiver como sub-20 jogando, de perder um jogo. Isso é a primeira coisa. A Ponte fez 25 minutos bons, de forma média, buscando o resultado e achou o resultado. Não é? O primeiro gol, apesar de ter qualidade do adversário, tá? Acredito que com um pouquinho mais de atenção, chega antes, faz a falta, não tomaríamos aquele contra-ataque. Mas depois, tomamos o gol de empate, tá?
com 4 minutos a mais de acréscimo, acabamos sofrendo um pênalti, né? A Ponte retomou, pressionou e ficou escancarada, oferecendo a sua defensiva, expondo a sua defensiva, aonde pode ocorrer o outro gol. Acredito o seguinte, o Sport não fez uma boa partida, mas foi contundente nas bolas que teve à sua disposição para arrematar o jogo. Eu acho que a Ponte jogou, competiu, teve condição de buscar o gol e não foi contundente como o Sport foi. Precisamos dar o desconto. Você decidir 2 peças fora. PH fora, Murilo fora, que vinha fazendo um bom tripé ali de volante, ou uma boa dupla de volante junto com o André, por motivo de contusão, e vai desfalcar o time por pelo menos mais 30 dias, ou quase 30 dias. E perdemos o Potker, né? Também por condição de contusão. Deve já estar à disposição contra o Londrina. São situações que você tem que mudar na equipe, e a Ponte Preta está atrás de seus adversários, porque a maioria montou suas equipes já para o início dos estaduais, as equipes de Série B. A Ponte Preta, por problemas financeiros, por inúmeros problemas que nós tivemos aqui no final e começo de ano, todo mundo sabe que montamos um time, ou tentamos montar um time para a Série A do Paulista, que não se concretizou. Depois fomos atrás para montar uma equipe para o Campeonato Brasileiro da Série B, já com o carro rolando, e nós temos que trocar o pneu. Tá? Nós tivemos um problema de condicionamento físico gigante aqui no Campeonato Paulista. O que já não passou a não haver mais nas últimas 3 rodadas. A Ponte hoje se mostra com uma condição física boa. Tem jogadores ainda que estão quase próximos do ideal para esse momento do campeonato, mas nós melhoramos bem. Tem atletas que ainda precisam se adaptar ao clube, tem atletas que não renderam o que a gente tem expectativa que eles venham render. Temos essa expectativa que ocorra até a virada do semestre. Sabemos de peças que nós não contratamos porque não encontramos no mercado, para que viessem aqui, olha, esse aqui vai nos resolver o problema. É raríssimo encontrar isso, e quando encontra, o valor para trazer esse jogador é muito longe do que a Ponte Preta pode pagar hoje. Posso informar o torcedor ponte-pretano que se a Ponte Preta não tem o menor custo de salário da Série B, está entre os 5 que tem o menor custo de salário de Série B. E tem jogadores que pode ser que quando você contrata ano a ano, que não funcionem e que você tem que substituir. Então, no presente momento, e não vou falar de posição, 2 ou 3 que nós não conseguimos achar. E hoje, no decorrer, se melhorarem a performance, ficarão. Se não, a substituição de 4 ou 5 atletas para melhorar o rendimento da Ponte Preta. Um planejamento que a gente chegue na virada do turno com uma equipe na metade da tabela, ou bem próximo, entre os 10 da tabela, aí a briga passa a ser para chegar entre o 3º, 4º, 5º e 6º. Né? E não querer olhar para trás, mas também sem descuidar, né? Se o negócio tiver, eu acho que do 13º ao 10º, podemos saltar e brigar para classificar e brigar pelo acesso. Se não for, vamos brigar embaixo. E aí temos que estar aceso também para ver as peças que nós necessitamos. E ainda falando sobre essa campanha da Ponte Preta na Série B, olhando para frente, para o decorrer da competição, claro que hoje a situação da Ponte Preta é ruim na tabela, é a 18ª colocada. Se o Londrina vencer o São Bernardo amanhã, né? Pode a Ponte Preta... Há uma semana não era. Oi? Há uma semana não era essa situação tão alarmante, e se há 2 semanas tivéssemos conseguido um empate e uma vitória, que era no mínimo do prognóstico necessário, com 4 pontos a mais, a gente estava próximo, se não já na linha de classificação. Eu concordo, mas fato é que foram 2 derrotas e hoje a Ponte está na zona de rebaixamento. Esse fato é meio genérico, né? Se for pontuar assim, é difícil. Tem time aí que vai disparar e não vai chegar. Mas você tem razão. O que interessa para você hoje, profissional de imprensa, e para o torcedor ponte-pretano, é que a Ponte Preta perdeu o jogo.
Não interessa pra mim, é a realidade. A Ponte Preta vem de duas derrotas. Não. A realidade é essa, mas é que eu tô te falando que a pauta hoje de discussão, e é o normal, Piscinato, é que a Ponte perdeu o jogo. Sim. E como vocês trabalham, é claro, já de olho para a janela, que abre no dia 20 de julho, sobre o elenco, você como diretor de futebol, você já, junto com o Brigatti, com o Koyama, já está mapeando quais peças, quais posições a Ponte Preta está mais carente? E como vocês veem também sobre a busca de outros times por jogadores da Ponte Preta? A gente vê o Brian, um dos destaques desse time da Ponte Preta, talvez o melhor jogador até aqui, também o Diego Tavares. Como vocês pensam, conversam com esses jogadores, claro, já buscando se blindar para não acabar perdendo atletas na próxima janela? Uma coisa que é difícil prometer. Isso sempre pode ocorrer, não é pelo momento de dificuldade de pagamento de salário. Se tivesse o salário cravado em dia, poderíamos perder jogador do mesmo jeito. Se você trabalha com jogadores, principalmente jogadores de uma faixa etária com mais de 30 anos de idade, fica difícil para nós, clubes, impor uma multa muito grande. Não é? Até porque o jogador não vai querer, ele quer procurar um melhor momento, um melhor local. Esse momento dele está bom, mas às vezes ocorre. A gente vai trabalhar para que aqueles que estão tendo boa performance aqui permaneçam. Essa é a intenção do clube. O Diego Tavares, vocês citam hoje. Já no Campeonato Paulista, a conversa seria o que o Diego Tavares está fazendo aqui. Nós bancamos a permanência do Diego Tavares, no mau momento dele. Hoje ele vive um momento diferente, um momento bom, e estamos falando, o próprio Valdemir agora teceu elogios à pessoa do Diego Tavares. Então, no dia a dia, Piscinato, no dia a dia, a todo instante, a comissão técnica e esses dois profissionais que você citou aí, um diretor e um profissional que é o João Brigatti, tem mapeado tudo que pode surgir no mercado no presente momento, principalmente no Japão, nos Emirados, onde mais? Na Tailândia, no Vietnã, algum jogador de Série A e um pouco menos de Série B, porque aqueles jogadores de Série B que tenham produtividade suficiente para nos ajudar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não será liberado. A não ser aquele que o treinador não prefere outro, que está insatisfeito porque não vem jogando. A gente está de olho em tudo isso, tentando deixar a Ponte mais forte. Ô Berlim, voltando lá à questão que eu coloquei para você, quando eu falei em planos e metas, você entendeu que era a parte financeira. Não, sim. Eu estou falando, ou estava falando, e repito agora, é a parte técnica. Você está brigando por quê dentro da competição? Eu vi praticamente todos os jogos, tirando aí o G6, talvez duas equipes, não tem time muito melhor do que a Ponte, embora a Ponte hoje esteja na zona de rebaixamento. Então me parece que com alguns ajustes, né, a Ponte poderia, de repente, não só brigar por um campeonato de manutenção ou escapar do rebaixamento e até tentar algo mais. Até eu fiz um comentário antes do jogo diante do São Bernardo. Falei, se ganhar do São Bernardo, a Ponte de 5 jogos tem 4 no Majestoso. Esse período vai determinar onde é que a Ponte quer chegar na competição. Infelizmente, perdeu 2 seguidas e vinha de 2 vitórias consecutivas na competição. Então é esse planejamento, né? E também gostaria que você falasse desse novo regulamento. 2 sobem direto e aí até o 6º colocado, do 3º ao 6º, brigando por mais 2 vagas. Olha, Batista, primeiro a Ponte não monta time algum. Eu sei que alguém vai falar, mas caiu. Que não seja para disputar os primeiros lugares do campeonato. Nós subimos o ano passado e a maior alegria seria subir esse ano também. Né? Essa transição de disputar uma divisão e ir para outra cria dificuldades. Sempre vai criar. Né? Endividamento que vem do ano anterior. Na Ponte piora porque vem endividamento dos últimos 20 anos, que é gigantesco. Né?
Não era o que nós pretendíamos. A gente quer disputar os primeiros lugares da competição. Como você mesmo disse, eu acho que o campeonato hoje está se ofertando a quem quiser ser competitivo. A Ponte precisava, por ter começado atrasada, se organizar fisicamente. Eu acho que ela se organizou, né? O elenco da Ponte Preta já sabe que tem que buscar resultados dentro de casa, né? Eu tenho como resultado negativo após o empate, as 2 vitórias, o resultado contra o Sport. Não que eu queria ir lá contra o São Bernardo e perder, né? Mas hoje o resultado que nos magoa, a mim, aos atletas, a comissão técnica, e principalmente ao torcedor ponte-pretano, é perder da maneira que nós perdemos por 3 gols aqui para a equipe do Sport, né? Eu já havia dito isso, não fiz essa colocação para o Piscinato, vou voltar. Com o Valdemir também. A ideia é brigar para ficar pelo menos no meio da tabela, isso é o 10º lugar, na virada do turno. Se ficarmos, e eu acredito que vamos ficar, com certeza nós vamos brigar para classificar entre o 3º e 6º colocado. Você sabe muito bem, se tratando de matar, a Ponte Preta tem essa tradição, tá? Tem camisa forte e tem uma vantagem que é a sua torcida, né? É isso que a gente tem de planejamento hoje. Chegar o mais próximo do meio da tabela ou até suplantar esse meio da tabela para brigar em cima. Esse é o planejamento. Mas hoje, o planejamento da Ponte é o jogo contra o Londrina na segunda-feira que nós precisamos ganhar. É um joguinho que nós vamos ganhar. Temos que ganhar. Vamos trabalhar, se for de 0-0, com muito sofrimento, com xingos do torcedor, não interessa. Nós temos que ganhar essa partida e vamos brigar para isso. CH, mais uma. A informação que eu tenho, Eberlin, é que recentemente, e esse ano não sei exatamente quantas vezes, você se reuniu com um grupo de jogadores para falar sobre o atraso de salários. A pergunta é a seguinte: nestas reuniões que você fez ou não, você pode confirmar ou não, o doutor Torrano participou dessas reuniões? Não. Numa delas, sim. A primeira, no começo do ano, sim. Na segunda, não. Até porque não é um homem do futebol, né? Porque lá nessas reuniões não foram só tratados da parte financeira, foi tratado também da parte tática, da parte técnica, do que nós pretendemos para o ano, né? Como é que é a torcida da Ponte Preta, como ela cobra, como ela faz a cobrança no dia a dia. Tudo isso foi colocado. Ele não participou, não. Nessa segunda, não. Vamos lá, Tigrão, mais uma para o Eberlin. Eu vou sair um pouquinho daqui do futebol, que o Marquinho hoje é o homem forte do futebol, é diretor de futebol, mas vice-presidente também manda. Haja vista que o Alckmin também manda no Brasil. Vice-presidente. Se o Alckmin manda no Brasil, também... serve para nada, mas vamos lá. O Eberlin também manda na Ponte. O Alckmin também manda no Brasil, é vice. E o Eberlin também manda na Ponte. Vou queria saber, estou Marquinhos. Pronto a responder. Beleza. Não, ótimo, obrigado. Eu queria saber se você conhece, se tem detalhes do plano de reestruturação administrativa e financeira pelo qual passou a Portuguesa Desportos, com uma empresa chamada Tauá Partners, que é uma empresa de reestruturação, é uma espécie de consultoria que levanta investidores e que participa dos investimentos, mas fundamentalmente ela faz um plano de reestruturação de médio prazo em empresas em geral, do comércio, da indústria, da prestação de serviço. E ela abriu um braço chamado Tauá Partners Futebol e fez um plano de reestruturação que, pelo menos até agora, ele é vitorioso, junto com o presidente Antônio Carlos Castanheira, então presidente da Portuguesa de Desportos. A pergunta é nesse sentido. Primeiro, se você conhece detalhes desse plano de reestruturação
E você conhece, nunca conversei com você a respeito disso, você conhece, se você acha que em algum momento algo parecido ou até mesmo com a contratação desta empresa poderia ser colocado em prática na Ponte. Olha, eu não conheço a fundo, sei da existência, conversei com o Castanheira já. Tem dado certo na Portuguesa, acredito que, primeiro, pela divisão que disputa a Portuguesa, os investimentos no presente momento é menor. Você, como eu, sabemos do grande interesse imobiliário que existe na Portuguesa de Esporte, por causa de toda aquela área, as margens da Marginal Tietê, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Da viabilidade do que pode ser feito ali, do investimento e rentabilidade que pode ser trazido ali. Mas o mesmo plano está sendo desenhado na Ponte Preta também, por uma empresa de grande conhecimento de mercado na área de futebol, que é a Álvares Marçal. Está um pouco tardio, mas acho que logo, logo o torcedor terá conhecimento desse plano, Valdemir. Essa empresa, repita, por favor, Marquinho. Álvares Marçal. Álvares Marçal. Álvares Marçal. Ela está fazendo uma auditoria interna para que no futuro próximo ela possa informar ao Conselho Deliberativo de 300 membros a realidade de endividamento do clube e também com essa auditoria ela vai mostrar o que a Ponte precisa fazer dentro da sua estrutura para poder retomar, se não imediatamente o crescimento, mas para poder equacionar o endividamento. Já está aqui, ó, Álvares e Marçal, empresa global, líder em consultoria de gestão focada em reestruturação, melhoria de desempenho e gestão de crises. Fundada em 1983. Com confidencialidade com a Ponte Preta, que isso não será passado à imprensa ou tornar isso público. Quem poderá tornar público num futuro é a associação, o Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta. E a empresa já está trabalhando, Marquinhos? Já está quase terminando, até está atrasado por situações da Ponte Preta de por um ou outro motivo, não passar as informações necessárias. Começo de ano tem balanço patrimonial, esse ano teve essa adequação com a nova legislação do CNRD, da CBF, né, para o fair play financeiro. Então atrasou um pouco, mas deve estar bem adiantado aí, como eu disse. Aqui é cada um no seu quadrado. O Vladimir fala que vice-presidente manda, eu não mando. Aqui tem diretor financeiro, tem diretor administrativo, tem diretor jurídico, né? Eu fiquei nesse mandato para auxiliar o Torrano, porque ele solicitou. Você acha que, se vocês puxarem as entrevistas e o tom das minhas entrevistas ao final da temporada, mesmo antes de conseguir o título, já era de despedida, né? Mas aqui eu estou para ajudar a diretoria na área do futebol, que eu acho que eu entendo um pouco, não o necessário que a Ponte precisa, mas entendo ainda um pouco da bola rolando. Essa empresa contratada, que já está trabalhando, e essa é uma grande notícia, ela vai propor um plano de reestruturação e gerenciamento de crise, ou ela começa a pavimentar um caminho para que a Ponte pense concretamente num prazo médio, no futuro não muito distante, em algo parecido ou algo concreto e similar a uma sociedade anônima do futebol? Eu acho que o futebol caminha para essa situação. É diferente, e porque não é noticiado, a Ponte Preta, como eu disse, o Torrano sendo o doutor Torrano sendo resiliente, equilibrado, dirigindo de forma estoica, ou sendo estoico, Valdemir, tá?
Ele tem trabalhado nisso tudo. Tá? Situações de SA, desde meados de 2022, a gente vem aqui e recebe. Agora, ficar fomentando isso através da imprensa, de tudo que chega aqui, que tem que ser filtrado, verificado o poder de investimento, lastro financeiro, as devidas garantias necessárias para se fazer esse tipo de empreendimento, demanda um certo tempo, né? E a Ponte Preta quer estar melhor equacionada, ou melhor, com um plano já dirigido para mostrar para um futuro parceiro. Tá? Eu sempre entendi que SAF não é uma situação ideal. Esse é o meu pensamento, eu não sou o dono da Ponte Preta. Ou eu entendi o seguinte, que para se negociar a Ponte Preta, ela teria que estar numa situação melhor. Hoje escancararam a Ponte Preta. O que se vive hoje, se vivia em 2021, 2022, 2023. Eu consegui, com instituições jurídicas que nós criamos, administrar, levar a Ponte Preta. De uma forma boa em alguns momentos e ruim em outros, mas agora, no início desse ano, a crise veio maior. Mas está sendo feito todo esse trabalho, e vou te dizer mais. Eu acredito que hoje 98%, olha bem o que eu estou dizendo, 98% dos clubes de futebol do Brasil vão se transformar em sociedade anônima. Não que eles vão ter um parceiro, ou que vão vender suas cotas. Num primeiro momento, eles vão se transformar em sociedade anônima por motivos tributários. Tá? Hoje, o atrativo tributário para quem é SA é muito maior do que que permanece na condição de sociedade civil, sem fins lucrativos. O aumento de um certo imposto é muito grande. Se não me engano, vai ser taxado 15% para a sociedade civil da arrecadação do ano. Um clube que arrecadar 50 milhões vai pagar 7 milhões, né? Acho que é 6 ou 7 milhões de imposto. 7,5 milhões de reais de imposto. Sendo que na sociedade anônima isso cai para 5%. Passa a pagar 2,5 milhões. Então isso vai forçar com que os clubes de futebol passem a ser SAF, pelo menos a maioria deles. Amanhã depois vão escutar, a Ponte vai fazer uma SAF. O Fortaleza é SAF e não tem parceiro. Acredito eu que o Novo Horizontino deve ser SAF e não tem parceiro. O América de Minas é SAF há muito tempo, não tem parceiro. Né? E outros clubes que eu posso... Acabei esquecendo agora, mas poderia falar também, Valdemir, que já se transformaram em SAF, já prevendo isso. Mirassol, não sei se é SAF ou não. Não sei te dizer. Apesar de ser muito amigo do Juninho, nunca perguntei. Não sei se já está constituída a sociedade anônima. Porque você pode deixar constituída. No passado, foi constituído na Ponte Preta, o Valdemir e o Batista vão lembrar, a Ponte Preta S.A. Depois a Ponte Preta S.A. se tornou Ponte Preta Limitada, que veio como sócia majoritária a Partibol, que de repente, depois que eu saí daqui, como um passe de mágica, deixou de existir. Né? Então, constituir uma sociedade comercial não quer dizer obrigatoriamente que, de imediato, a Ponte Preta vai ceder parte de suas cotas da sociedade comercial para investidores. Só estou alertando que, possivelmente, a maioria dos clubes vai optar pela versão de sociedade anônima de futebol, principalmente por motivos tributários. Eberlin, te agradecer aqui por mais uma vez nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Se você puder me permitir 1 minuto só. Claro, claro. Eu vou esclarecer aqui o seguinte. Como eu falei no começo da entrevista, não é área financeira, mas eu estou aqui, eu vou falar. Ponte Preta já deveria ter acertado na sexta, mas nos próximos dias vai liquidar boa parte dos salários com a promessa de, no final do mês, a casa está em ordem. Dos atletas agora. O restante ficou colocado dentro de uma situação de 99% já de acordo. Tá? Elvis, que muito se fala. Elvis fez um acordo do passado, parte foi recebida, parte ainda não. Tá? Diogo fez um acordo do passado, em 4 parcelas, 2 já foram honradas e está ok. Tá?
Diego Tavares compareceu na semana passada para falar comigo, já fez um acordo também quanto ao seu endividamento dos valores passados. Tá? Danilo Barcelos foi conversado com ele já está com a proposta na mão, deve acertar, deve estar esperando receber. Ele já recebeu uma parte a semana passada, está esperando receber um outro combinado, creio eu, para poder também aceitar esse acordo. E nós ficamos dependendo agora do Rodrigo. Então, isso atrapalhou muito. E não estou dizendo que essas pessoas criam situação ruim dentro da Ponte. Deixar bem claro que os jogadores cobram, que os jogadores acionam os dispositivos que eles têm na sua mão para poder cobrar. Quer cobrar o diretor de futebol, quer cobrar o presidente, quer cobrar a instituição. Já acionaram o sindicato, já clamaram para vocês da imprensa, mas eles sabem que existe a intenção do clube, no mais rápido período de tempo, sanear isso. E isso vai ser saneado. Não existe corpo mole, não existe jogador correndo menos, não existe líder de motim. Hoje me perguntaram se o Potker jamais criou qualquer tipo de problema, estava ansioso demais para fazer os gols. Eu acho que depois que saiu 2 gols do Potker, ele diminuiu essa ansiedade, começa a mostrar um futebol melhor, tirando essa ansiedade dele. O ambiente é de total tranquilidade? É lógico que não. É de total tranquilidade da diretoria? É lógico que não. Mas nós estamos com equilíbrio, dentro de um planejamento estipulado pelo chefe maior, que é o Dr. Torrano, tentando levar rapidamente a Ponte Preta numa condição de responsabilidade, de honrar com seus compromissos. Tá certo, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, agradecer também a assessoria de imprensa da Ponte Preta. A gente tinha um horário até às 18 horas, acredito que você tenha compromisso em outros veículos, mas te agradecer por mais uma vez nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o Pincinato, o Batista, o Tigrão, o Carlos Henrique, as demais pessoas aí que cuidam e cuidam bem para que o programa possa ir ao ar e de forma ao vivo. Então, sempre que possível, e que eu e também entender necessário, porque se eu vir toda hora aqui para falar, perde o porquê, né? Eu falei, estive disposto a falar hoje, porque a Ponte Preta veio de 2 derrotas com placar, tomando 3 gols, e o Tigrão me conhece há tempo, eu odeio tomar gol, quanto mais 3 gols, tá? Eu odeio, não consigo entender um time de futebol tomar 3 gols, e nós tomamos em 2 oportunidades, e essa dentro de casa acende a luz amarela, e nós vamos cuidar para que isso não ocorra. Obrigado a todos aí, sempre que necessário, estou aqui à disposição. Aí, portanto, Marco Antônio Eberlin, vice-presidente e diretor de futebol da Ponte. São 18 horas e 5 minutos, ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem aquela deliciosa feijoada. É a feijuca do ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E no final de semana com o saboroso churrasco. É isso mesmo, saboroso churrasco com as carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, do futebol, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem ali na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida.
Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Felipe Luiz é um dos alvos do Chelsea, né? Tem outros treinadores estrangeiros, mas ele é um dos alvos do Chelsea, ele que tá querendo trabalhar já faz algum tempo fora do país. E o Confiança anunciou a demissão do Cláudio Caçapa. Depois da derrota ontem para o Ituano 1-0 na cidade de Itu, Cláudio Caçapa não é mais o técnico do Confiança na Série C do Brasileiro, Batista. E aí, Tigrão, fala galera de hoje, né? Você já entrou direto na entrevista, mas tem o direito aqui de também opinar sobre o Fala Galera. Não só o direito, como também o dever. Tá na pauta. E se não cumprir, a produção vem aqui e me janta. E você é um grande filho da pauta, não é isso, Tigrão? Qualquer hora você vai cair do cavalo com esse negócio aí. Eu, que estudei 5 anos na PUC, além de filho da pauta, eu sou filho da PUC. Vai vendo se tem jeito de dar certo. Vamos lá, então. Mexe com a boca do Indomável. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota de virada para o Sport? Na sua opinião, a arbitragem foi decisiva para o resultado da partida? Aliás, faltou perguntar essa para o Eberlin, né? O que a Ponte está pensando em fazer ou se já está fazendo alguma coisa para que pare de ser prejudicada pela arbitragem? Não, eu não acho que a arbitragem teve uma participação decisiva na derrota da Ponte. Tanto é que ele nem reclamou da arbitragem, ele reclamou do time que não poderia ter tomado 3 gols do jeito que tomou. Eu acho que a arbitragem atrapalhou o jogo, foi conivente com o antijogo do Sport, que depois de 24 minutos do segundo tempo, quando perdeu um jogador, o Sport não jogou mais. E o juiz aceitou isso, naturalmente, estragou o espetáculo, desrespeitou tecnicamente o público, que pagou para ver futebol e não viu futebol dos 24 minutos para frente. E o gol anulado da Ponte a 36, para mim, foi absolutamente legítimo. E hoje a gente viu exaustivamente nos donos da bola na tela da Band. Isso quer dizer que se a Ponte tivesse tido o gol validado, com um jogador a mais e com um longo tempo ainda pela frente, porque o jogo foi até 54, quase mais 20 minutos de jogo, com os acréscimos de 9 minutos, isso quer dizer que a Ponte pelo menos empataria? Não dá para afirmar isso. Então eu não jogo na conta da arbitragem. E também, na minha conceituação a respeito de futebol, eu acho que o C não joga. Se tivesse feito o segundo, ia para dentro do Sport e buscaria no mínimo um empate. Mas poderia também ter tomado o quarto. Por quê? Porque ia se lançar toda a frente. Então, eu não ponho na conta da arbitragem, e sim na conta de erros primários que a Ponte cometeu nos 3 gols que tomou. Agora, que a arbitragem, mais uma vez, prejudicou a Ponte anulando um gol legítimo, isso é verdade. Mas não ponho na conta da arbitragem, não. Ponho na conta exatamente de mais uma tarde infeliz do sistema de contenção defensiva da equipe da Macaca. E agora, o Fala Galera do Guarani Futebol Clube. Qual sua expectativa para o duelo de daqui a pouco, daqui a pouco é 20 horas. Nós já vamos emendar tudo aqui. O velho do Rio já está fazendo gargarejo para entrar com aquela voz de rouxinol limpíssima, já com todo mundo. Aliás, emenda tudo, né? Das 19h30 já abre a jornada, 20 a bola rola e a gente come com o prato na mão durante o jogo, mas tá bom demais. Qual a sua expectativa para esse duelo das 20 horas entre Guarani e Maringá, ou Maringá e Guarani, pela ordem do mandante? O Guarani é favorito? Pode ganhar. Tem totais possibilidades para ganhar. Mas não é favorito, não. É um jogo de 35% para o Maringá.
30% para o Guarani. Equilibrado. Leve, ligeiro favoritismo para o Maringá. E 35% para o empate. Resultados mais apostados. Mas ali, justinho, sem vantagem significativa para ninguém. Maringá 35%, empate 35%, e o Guarani coladíssimo com 30% de possibilidades, dentro da frieza do pré-jogo, dentro da teoria que antecede a partida, e até para colocar aquilo que a gente pensa, apenas ilustrando com números de uma maneira didática, só para ilustrar, porque futebol não é matemática, não é ciência exata. Mas é o que eu penso, o jogo é muito equilibrado, o empate é muito possível, o Guarani pode vencer, e o Maringá leva um ligeiro favoritismo, tem a mesma campanha que o Guarani, a mesma pontuação, mas está à frente por conta de critérios de desempate aí no saldo de gols. É isso. Então, jogo muito igual, mas não atribuo, antes da partida, favoritismo para o Guarani, não. Isso não quer dizer que o Guarani não possa vencer, e isso também é absolutamente viável e esperado, sobretudo num jogo, num confronto com grandes contornos de equilíbrio. Batista. Breno Beretta, manchete para o noticiário do Guarani já depois do intervalo. Bom, Batista, o Guarani vai ter duas novidades entre os titulares. 2 jogadores titulares não viajaram com a delegação do Guarani. Já todos os detalhes e também uma entrevista exclusiva com o técnico Moisés Egert. Ele que falou sobre muitos detalhes a respeito do Maringá, sobre o adversário de hoje, o Guarani, ele que já foi técnico do 15 de Piracicaba, então já aqui na Rádio Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos é a loja de materiais elétricos em Campinas, que você já conhece. Todo dia está nos Donos da Bola na tela da Band e também está na linha de patrocinadores especiais aqui da Rádio Bandeirantes. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, na cidade de Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 até às 17h30. E aos sábados tem um horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Sport pelo placar de 3-1 e voltou para a zona do rebaixamento. Tivemos ainda, por esta 8ª rodada, os seguintes resultados. A vitória do Goiás no Clássico Goiano sobre o Vila Nova por 1-0, Atlético e Cuiabá 0-0. Tivemos ainda o resultado de vitória do Atlético Goianiense sobre o Ceará fora de casa por 1-0. O CRB venceu o Operário por 3-0, Juventude Criciúma 0-0, 0-0 também para Avaí e Fortaleza. O Náutico goleou o América Mineiro por 4-0 e o Novo Horizontino derrotou o Botafogo por 1-0. Hoje, 7h30 da noite, fechando a rodada, tem Londrina e São Bernardo. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, hoje tem o Guarani em campo. 8 da noite, encara o Maringá no Paraná. Hoje também tem Inter de Limeira e Santa Cruz. Tivemos a vitória do Brusque 3-0 sobre o Ipiranga. O Ituano venceu o Confiança por 1-0. O Figueirense fora de casa derrotou o Amazonas por 1-0. 0-0 para Barra e Caxias, Volta Redonda e Ferroviária. O Maranhão venceu o Botafogo da Paraíba por 3-1. 2-1 a vitória do Paysandu sobre o Anápolis. Itabaiana e Floresta empataram por 0-0, resultados desta 6ª rodada. Com os resultados, o Guarani, nesse momento, está fora da zona do rebaixamento, ou melhor, fora da zona de classificação. E caso vença, volta aí sim para o G8, o grupo dos 8 que avançam à próxima fase. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 17ª rodada, ontem no Clássico Paulista, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Grêmio 0-1 para o Flamengo, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Mirassol e Chapecoense 1-1, o Santos derrotou o Bragantino por 2-0, Remo e Palmeiras 1-1, 1-1 também para Atlético Mineiro e Botafogo. O Bahia perdeu para o Cruzeiro em casa por 2-1, Fluminense e Vitória 2-2, Coritiba e Internacional também 2-2. Na classificação, Palmeiras lidera com 34 pontos, Flamengo é o segundo colocado com 30, só que com um jogo a menos. Na zona do rebaixamento estão Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense. Lembrando neste meio de semana, jogos da Copa do Brasil, jogos de volta da 5ª fase da competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h20 hoje até 19h30, coladinho na abertura da grande jornada Maringá e Guarani, aqui na Rádio Bandeirantes, com a narração de Leandro Bolles. Tá registrado. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais.
sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 18h22, Guarani joga daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas. Breno Beretta, informações, detalhes, o noticiário do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, no sábado, William Farias acabou tendo uma contusão no joelho. No treinamento do último sábado, o capitão do Guarani fica fora do jogo de hoje, o duelo diante da equipe do Maringá. Ele seria titular, fez o gol da vitória diante do Santa Cruz, mas nem viajou para Maringá, tá tratando o joelho. Eu não sei ainda o grau da contusão do William Farias, se ele vai poder voltar já no jogo do próximo domingo contra a equipe do Ituano, mas ele está fora. O Emerson, eu até trouxe a informação, né? Na sexta-feira treinou o Renan e no final de semana o Emerson treinaria, porque ele estava tratando ainda de um edema na coxa, ele treinou normalmente no final de semana. Porém, é claro que tem aquela questão da fisiologia. Então hoje o Emerson será poupado. Também não viajou. São dois jogadores titulares importantes do Guarani, tanto o William Farias quanto o Emerson, mas os dois estão fora da partida de hoje. Quem serão os substitutos? O Renan Castro na lateral esquerda e o Natan de volta ao time, ele que ficou no banco pela primeira vez com o Hélio Cizenando no jogo contra o Santa Cruz. É claro que está um bom tempo sem jogar, desde o dia 15 de fevereiro, mas já vem treinando, readquirindo a parte física, então ele está pronto para jogar, vai jogar no meio-campo do Guarani. Já já eu vou passar a formação do Guarani que vai entrar em campo diante do Maringá às 8 da noite, mas antes, uma entrevista exclusiva que eu fiz com o técnico Moisés Egert, treinador da equipe do Maringá, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes, e ele falou sobre diversos assuntos, ele que conhece bem a região de Campinas, já foi técnico do 15 de Piracicaba. Então vamos acompanhar essa entrevista. Bom, nosso contato nesse momento é com Moisés Egert, ele que é treinador do Maringá, a gente já conhece bem aqui do interior de São Paulo, principalmente do 15 de Piracicaba. Ô Moisés, eu gostaria que você falasse desse atual momento do Maringá, que é um bom momento na competição, tem o mesmo número de pontos do Guarani, está à frente nos critérios de desempate, vocês começaram bem. E qual que é o principal objetivo do Maringá nessa Série C do Brasileiro? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na rádio e na TV Bandeirantes também. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente é um prazer falar com vocês. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu vejo esse momento do Maringá como consequência de trabalho, organização e convicção. Nós começamos, entendendo exatamente quem nós somos e qual identidade queremos ter e como queremos competir dentro da competição. A Série C é uma competição extremamente difícil, equilibrada, exige uma regularidade e cada ponto conquistado precisa ser valorizado. É o segundo ano do Maringá na Série C e temos alguns diagnósticos daquilo que foi feito ano passado e aquilo que precisa ser não feito, aquilo que precisa ser repetido, Mas hoje estar com a mesma pontuação de equipes tradicionais como o Guarani mostra que nós estamos no caminho certo, o clube está no caminho certo, mas eu sempre falo internamente, classificação não se sustenta apenas na tabela, se sustenta no comportamento, não se vive só de bons momentos. Passamos agora por 2 jogos onde as coisas não aconteceram, e a gente soube lidar com isso, reagimos na competição, e queremos agora essa constância, queremos dar continuidade em somando na competição. Mas o que nos trouxe até aqui
foi a competitividade, comprometimento e entendimento, né, do processo, né? Nós começamos bem, mas sabemos que o campeonato ele é longo, não pode existir, né, acomodação, conforto, muito pelo contrário, cobra essa Série C, né, com semanas cheias, com jogos equilibrados e difíceis, cobra constância, cobra maturidade, capacidade de sustentar desempenho, né, rodada após rodada, e o principal objetivo nosso, Maringá, é continuar evoluindo dentro da competição. A gente bate numa tecla, né, e num jeito autoral, com uma identidade muito forte, é consolidar essa identidade forte e brigar na parte de cima da tabela. Claro, que existe sonho, existe ambição, existe objetivo grande, mas sem perder equilíbrio e a humildade para entender que cada jogo exige o nosso máximo. Série C, né, ela vai, eu tenho falado muito nisso, essa primeira fase, né, ela vai premiar quem sustenta o processo até o fim. É nisso que estamos focados. Ô Moisés, você chegou em fevereiro, ou seja, tem pouco tempo de trabalho ainda. O que você já conseguiu fazer? Qual a cara que você já conseguiu dar para o seu time? E o que você está esperando de evolução ao longo da Série C do Brasileiro? Porque a gente sabe que o trabalho, principalmente do treinador, precisa de tempo, né? Cheguei em fevereiro, é verdade. Foi um estadual onde as coisas não aconteceram como deveria. Cheguei na Copa do Brasil e paramos, né, no Goiás, numa das melhores, se não a melhor partida do ano aí da equipe. E estamos aí, né? Cheguei em fevereiro e justamente por isso eu tenho valorizado aquilo que a curto prazo aí o grupo, o elenco, o clube tem construído. Acho que a principal coisa que conseguimos entregar até agora ou melhor, aquilo que eu pude agregar para eles aqui, potencializar aquilo que já tinha de bom, obviamente colocando aquilo que eu penso no futebol, mas a principal coisa que consegui entregar até aqui agora foi potencializar a identidade. Hoje o Maringá tem comportamento, tem competitividade, tem organização e uma maneira clara de jogar. O torcedor já conhece, né? Olha para o time, entende o que ele quer dentro de campo e ele se vê representado dentro de campo. É isso que eu peço a eles, né? Mas acredito, óbvio, que é uma Série C, é só um começo, é uma competição longa, pesada. Cara, e a palavra que eu tenho usado muito aqui é sobre maturação, né? Nós somos uma equipe jovem por repetição, né? São poucos jogos esse ano, é uma reformulação daquilo que vinha do ano passado. E eu tenho falado para ele que maturação muitas vezes não é idade, é batalhas vencidas, né? Então, a cada batalha que a gente vence, a gente matura, a gente evolui, a gente ganha experiência, a gente ganha casca. E é isso que precisa. A Série C precisa de casca grossa, precisa de time copeiro. E óbvio que isso não evolui do dia para a noite, mas a cada batalha vencida, a gente vai maturando. Mas a repetição no dia a dia, na convivência, no entendimento do modelo, do crescimento mental e principalmente na capacidade de sustentar rendimento e convicção nos momentos difíceis. Isso é importante no processo de maturação dentro desses primeiros 19 jogos, né? A gente tem batido muito nessa tecla, né? É óbvio que o treinador precisa de tempo, mas o que faz a diferença é o que se constrói dentro desse tempo, entendeu? Eu estou muito feliz aqui com essa comissão, muito feliz com esse elenco. O trabalho tem sido feito, existe trabalho, existe confiança, existe identidade, existe evolução diária e o principal de tudo, né? Todos nós, vou falar todos, né? Que eu me insiro nisso, estamos dispostos a crescer. Então a expectativa que temos é que nós, o Maringá, fique cada vez mais forte,
mais equilibrado, mais maduro e mais preparado ao longo da competição. Nós estamos conversando com o técnico Moisés Egert, que comanda o Maringá, adversário do Guarani, nesta segunda-feira. Ô Moisés, o que você já sabe do Guarani nesse momento? Eu não sei o que você já estudou, até porque está uma pressão grande aqui para cima do técnico Hélio Cisenando. Curiosamente, né, na última pergunta que eu fiz para você, em relação a tempo de trabalho, ele tem até um mês a menos do que você e não perdeu nenhum jogo ainda. Mas o Guarani está naquela pressão, e você conhece bem aqui na região de Campinas, que a pressão é muito grande da torcida, que já era para ter subido no ano passado, esse ano até está conquistando os resultados, mas não está jogando um futebol convincente. E o Hélio ainda não achou o time ideal, né? Vai achando ao longo da competição, assim como você vai achando também. Como que você vê esse cenário do seu adversário de segunda-feira, buscando o resultado dentro e fora de casa, e essa pressão também? Não, primeiramente, eu tenho um respeito muito grande pelo Guarani, pela história do clube e pelo trabalho dessa comissão técnica e chefiada aí, né, gerida e comandada pelo Hélio Cisenando. O futebol brasileiro hoje vive muito de resultado imediato, né, de pressão. E Campinas é uma praça, né, uma cidade extremamente apaixonada, exigente e muito tradicional. Isso faz parte, né, do contexto de um clube grande. Nós estudamos o adversário, claro, entendemos características, comportamento, modelo, individualidades, mas eu sempre procuro ter equilíbrio, né, nas análises. Às vezes, externamente, existe uma pressão muito maior do que internamente. E eu volto a falar uma coisa que eu acredito muito. Tempo, por si só, não garante evolução. Mas sem processo e sem convicção, também não existe evolução. Então, cada treinador tem a sua maneira de construir. O Hélio tem a dele, tem vivido aí um grande momento, com conquistas. Eu tenho a minha. O futebol, muitas vezes, né, a gente sabe disso, acelera julgamentos. Mas a convicção ela é importante. E que eu vejo do Guarani é uma equipe competitiva, experiente, acostumada com jogos pesados, favorito. É a maior folha da competição, vem num bom momento, vem invicto, melhor defesa. Independente de momento, pressão ou crítica, quando a bola rola, quando ela rolar, nós vamos enfrentar uma camisa grande e um adversário muito difícil. Sobre jogar bem ou não, isso também é relativo, né? E muitas vezes o torcedor ele quer desempenho e resultado. E nem sempre o futebol entrega os dois imediatamente, né, a curto prazo. Eu penso que o futebol é que, no fim, importante é encontrar equilíbrio entre competitividade, identidade e resultado. Ô Moisés, tem um jogador no seu elenco que a torcida do Guarani conhece bem, que é o Kelvin, volante. Mostrou muita qualidade na primeira fase do ano passado, é jovem ainda, né? Só que na segunda fase, na hora do mata-mata, a torcida pegou muito no pé dele, e é claro, com razão também, porque nos jogos decisivos, principalmente os derbys, ele não foi bem. Eu acho que ele sentiu um pouco a pressão. E daí ele foi negociado, né? E foi jogar aí no Maringá. Como que tá o atual momento do Kelvin, a importância dele no time, e como que você vê o futuro desse jogador? Vamos lá falar sobre o Kelvin. Kelvin é um atleta de muito potencial e nós temos o privilégio, né, de ter a pessoa Kelvin no nosso elenco. É um jovem competitivo, característica cada vez mais valorizada no futebol moderno. E quando um jogador jovem, né, aparece um clube como o Guarani e demonstra qualidade rapidamente, naturalmente que a expectativa em cima dele aumente muito também. Mas o processo de maturação ele faz parte da carreira de qualquer atleta.
principalmente em jogos decisivos, em ambientes de pressão, em clubes de massa, o jogador vai aprendendo a lidar, né, emocionalmente com tudo isso. Alguns sentem antes, alguns sentem depois, alguns não sentem nada, jogam leve, mas tudo isso, vejo dessa maneira, faz parte, né, da construção. Aqui conosco eu vejo ele muito comprometido, né, com a evolução dele principalmente. A gente tem feito esse trabalho com os analistas aqui. Ele é humilde, é trabalhador, ele escuta, ele tem aprendido, entendido cada vez mais o que a nossa identidade e a cultura, né, pede. E hoje ele é importante, né, para nós pela intensidade, pela capacidade técnica, pelo entendimento tático e pela margem de crescimento que ele ainda possui. E eu acredito muito no futuro dele, mas sempre lembrando que a evolução não acontece de forma linear. Existe tempo, existe processo, existe amadurecimento mental, que isso é fundamental para sustentar a performance em alto nível. E aquilo que eu tenho falado para eles aqui, isso é futebol, né? É aprender entender que no futebol o elogio e a crítica, eles andam muito próximos. Bom, Moisés, muito obrigado pela sua participação. Um abraço do Batista, do Leandro Bolles para você. Você que está sempre no nosso convívio, quando estiver aqui na região de Campinas, será muito bem-vindo, tanto nos estúdios da Rádio Bandeirantes, quanto na tela da Band também. E muito boa sorte para você na Série C do Brasileiro, Moisés. Breno, uma satisfação estar falando contigo. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês. Manda um abraço pro Bolles, o Batista também, sempre solícito e dando oportunidade, né, pra gente estar mostrando valor e trabalho. Sucesso aí para vocês, tá bom? Precisando, eu estou à disposição. Fiquem com Deus. Bom, tá aí a palavra do Moisés Egert, ele que gentilmente, né, deu essa entrevista, uma entrevista importante pra gente, falando a respeito de assuntos importantes, né, pro jogo desta noite, adversário desta noite. O volante Kelvin, eu até toquei no assunto, Batista, ele foi negociado diretamente com o Maringá. Nessa negociação veio o Maranhão para cá, o Maranhão que tem contrato até o final do ano que vem e hoje vai ser titular no time do Guarani mais uma vez, apesar de contestado, o Hélio tá querendo manter o Maranhão. O Kelvin, o Guarani tem 40% dos direitos econômicos do jogador ainda, né? Ou seja, se ele vingar, se ele for vendido pelo Maringá nos próximos meses, anos e por aí vai, o Guarani tem direito a 40% dos direitos econômicos do Kelvin. O Kelvin estará em campo hoje, deve ser titular, ele vem sendo titular na equipe do Maringá. Eu vou passar um provável Guarani e o provável Maringá. O Guarani vai a campo com o Kaique França no gol, o Ian sendo mantido na lateral direita, o Inayan nem viajou para lá, o Maurício Antônio e o Jonathan na zaga, e na esquerda vai o Renan, já que o Emerson, apesar de recuperado de um edema na coxa, ele foi poupado para o jogo desta segunda-feira. No meio-campo, William Farias teve uma contusão no joelho no último sábado, fica de fora, vetado pelo departamento médico. Vai o Natan no lugar dele, vai jogar Natan, Carlos Eduardo, Cachoeira e João Paulo. E lá na frente o Herbert ao lado do Maranhão. Eu tenho todos os relacionados aqui. Ainda não saiu a escalação oficial, daqui 19 minutos deve sair. Mas eu vou passar o banco do Guarani, quem viajou. Que eu descobri o Matheus Klaus pro gol, Rafael Donato pra zaga, o Rafael que é zagueiro, mas fica à disposição pro meio campo, principalmente porque não tem volante reserva. O Cauã Jesus, o Isaac, o Diego Torres para o meio-campo, esses três jogadores, e para o ataque, o Hélio Cizenando levou Guilherme Parede, Mirandinha, Luca e o Rafael Freitas. Rafael Freitas é aquele atacante que foi emprestado para o Santos, operou o joelho, voltou, já tinha sido elogiado pelo Hélio naquela entrevista que eu fiz antes da Série C do Brasileiro, então o Rafael
pela primeira vez ficando à disposição do técnico Hélio Cizenando. Vou passar o provável Maringá também, do Moisés Egert, que deve ir a campo com Tony, Joe, Gabriel Travassos e Cauã Tavares, Kelvin, Bonifácio, Camarão e Bruno Cheron, Negueba, Kaique Cálito, né? E Giovani. Esse é o provável time do Moisés Egert. Maringá e Guarani daqui a pouquinho, direto do Maringá, Batista. O Ralf tá no banco, viajou ou não? Não. Não viajou? Não viajou. Sabe qual é a situação dele no momento? Tá à disposição, Batista. Ele tá à disposição, mas... É opção do treinador. Bom, eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Bom, CH, qual é o percentual de perda técnica e tática, não tendo William Farias e também o Emerson Barbosa para esse jogo diante do Maringá? São 2 jogadores importantes e titulares. Eu acho que na lateral esquerda o prejuízo é menor. O William Farias por dentro não é um jogador, por exemplo, que tecnicamente me agrade tanto, mas o conjunto da obra, a liderança dele, a voluntariedade dele faz muita diferença, principalmente em um jogo fora de casa, não é? Eu tenho uma expectativa muito grande com a entrada do Renan no meio campo. Eu entendo que ao lado do Carlos Eduardo, do João Paulo e também do Cachoeira, eles vão conseguir municiar o ataque a contento. Isso é tudo no campo teórico. Vamos ver se realmente o Natan está legal, e em que situação ele se encontra, se está confiante. Enfim, o Natan que eu conheço, tenho certeza que entra e não sai mais. Como o Carlos Eduardo entrou e também provavelmente, se manter a sua regularidade, vai ser titularíssimo no time do Guarani, apesar do William Farias. Estou falando jogo proposto, toque de bola, transição, é disso que eu estou falando. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Natan, mas tudo no campo teórico, vamos ver na prática. O restante, Batista, eu não vou ficar mais pregando no deserto, porque todo mundo sabe o que eu penso. Nem Maranhão, nem Luca jogam o futebol para merecer a titularidade. Né? Existem várias opções, Kevin, o Herbert de centroavante, entrando Mirandinha no jogo, entrando Parede no jogo. O fato é que, minimamente, o Guarani tem que trazer um empate para Campinas. Minimamente. Porque a pressão realmente é muito grande, não é? E uma vitória fora de casa talvez traga o equilíbrio, a confiança e a tranquilidade para o Hélio Cizenando continuar trabalhando. Vamos torcer para que dê tudo certo. Eu acho que o Guarani vai muito forte, mas do outro lado tem um time bem dirigido e com jogadores também bons. Vai ser um jogo muito interessante, Batista. E para você, Tigrão, também a mesma pergunta. Qual é a perda técnica e tática sem 2 jogadores que não estarão em campo, não podem atuar no jogo de hoje? E uma outra questão. Esse é o jogo para o Maranhão. Porque o Maranhão, ele veio do Maringá. E a lei do ex não falha nunca, hein, Tigrão? Às vezes falha.
não falha nunca é forçar um pouco a natureza, né? Porque senão todo jogador que vai jogar contra o seu ex-clube, ele seria titular absoluto pelo menos um jogo ou 2 por ano. E na Série B são 2 jogos contra o mesmo adversário por ano. Então, eu espero que se ele jogar, que prevaleça, sim, a lei do ex. Isso vai ser, assim, bastante importante para o Guarani. Vai beneficiar o Guarani. Se prevalecer a lei do ex, ele fizer um gol e o Guarani não tomar, o Guarani ganha o jogo. Quanto à primeira, mas o Maranhão não tem, pelo menos até o momento, e pode desencantar hoje, e a gente torce por isso, mas até o momento ele não vem, assim, digamos, justificando a sua condição de titular. E quanto aos 2 jogadores que não vão jogar, o William Farias e o Emerson, são 2 jogadores muito encaixados no elenco e no esquema de trabalho do Hélio Cizenando. Veja o William Farias, que não foi bem no conjunto do jogo contra o Santa Cruz no sábado retrasado, mas que acabou sendo o herói do jogo, pelo lado do Guarani. Acabou fazendo o gol de uma vitória importantíssima a favor do Guarani, aquele gol já no final da partida, um gol de cabeça. E o Emerson, mesmo sem ser o lateral dos sonhos, mas ele é um jogador eficiente, é um jogador de muita força física, de um bom chute. Nos cruzamentos, tem mais errado do que acertado, mas é o titular absoluto. E o Renan Castro, que entrou contra o próprio Santa Cruz em virtude da suspensão, não, da contusão do Emerson Barbosa, eu sempre elogiei esse jogador. Acho que ele tem um toque bonito na bola, bate bem na bola, faz cruzamentos, aquele cruzamento característico que tira o peso da bola, né? Vai no fundo e dá um tapinha por baixo, mais com cara de passe do que propriamente de um cruzamento, quando a maioria dos laterais do futebol brasileiro se livra da bola. Ele chega no fundo, fecha o olho e cruza. Se alguém se antecipar, se alguém atacar a bola, ele se consagra. Mas a parte dele ele fez. O Renan Castro é um cara que levanta a cabeça antes de efetuar o cruzamento. Só que na partida em que ele entrou, e foi um bom pedaço do jogo, ele não entrou bem. Ele entrou tímido. Ele entrou tocando quase todas para trás. Recebia a bola no sentido de perfurar a defesa adversária, no sentido de progressão contra o gol adversário ou contra a linha de fundo ofensiva do Guarani, e pisava na bola e tocava para trás ou para o lado. Me pareceu assustado, um pouco tímido, mas ele tem futebol. Só que não está no momento, pode até ter aí uma sequência de carreira muito mais promissora e de muito mais êxito do que o Emerson Barbosa, mas na verdade, no momento, ele não está à altura do Emerson, mesmo sem o Emerson ser, volto a dizer, o lateral esquerdo dos sonhos aí da torcida do Guarani, mas é o titular absoluto e vai fazer falta. E eu fico aqui cheio de curiosidade para saber como é que vai ser esse encaixe no meio-campo novo, com 2 jogadores diferentes daquilo que o Guarani vinha tendo até o jogo contra o Santa Cruz, que é o Carlos Eduardo, que entrou contra o Santa Cruz e foi muito bem, foi um dos grandes destaques da equipe, né? E também a presença desse menino que está vindo aí de uma situação de longo tempo sem atuar, né? Longo tempo sem atuar. Por quê? Por que está longo tempo sem atuar? Porque vinha contundido. Então nós precisamos saber como é que ele volta. Quando deixou a equipe, deixou em alta, estava muito bem, é bom jogador. Tudo leva a crer que vai dar tudo certo e que ele vai fazer uma grande partida. Mas temos que esperar o jogo para ver aquilo que vai acontecer. E um outro jogador que a gente fica aí na patusca e na paquera é o João Paulo, né? João Paulo pintou bem na estreia lá contra o Maranhão, depois fez uma partida razoável
outra com menos brilho, mas ele não está jogando o que dele a gente esperava. E quer me parecer, pelas informações que a gente vem recebendo aí ao longo das últimas semanas, que o Diego Torres vem treinando muito bem, que o Diego Torres vem se desincumbindo bem nos treinamentos e que também está pedindo passagem para recuperar a sua titularidade. Então, vamos e venhamos, né? São bastante alterações. O Natan Melo, o Carlos Eduardo nunca jogaram juntos e o João Paulo instável. Aí o Maranhão contestado, Ebert, né? E o Cachoeira na meia água. Ora mais abertinho ali do lado esquerdo, ora vindo por dentro, fazendo um fechamento de um quadrado de meio campo. Então eu estou muito curioso, principalmente com o Natan Melo, com o Carlos Eduardo e com o João Paulo no sistema de meio campo. O Natan é o que vem de contusão. Claro que vem sendo muito cuidadosamente preparado para voltar à equipe. Mas todos sabem que ele só volta desde o início e volta a ser titular pela contusão do William Farias, que se machucou no treinamento do sábado, um entorse, tomara que não seja nada mais sério, tomara, no seu joelho. Então vamos esperar como é que vai ser o encaixe, como é que vai ser o posicionamento. Por exemplo, dos dois volantes, o Carlos Eduardo é abusado. Ele sai. Ele foi o cara que mais chutou a gol contra o Santa Cruz. Ele é o cara que meteu um pelotaço de falta na bola parada no travessão, que ajudou a marcar, que correu praticamente o campo todo. E o Natan Melo também é um segundo volante. Então o Guarani joga hoje com 2 segundos. Quem é que vai ficar? Quem que vira o anjo da guarda da zaga? É o Natan Melo ou é o Carlos Eduardo? Um detalhe. É uma curiosidade que eu tenho, viu, Breno? Não, um detalhe. O Natan, ele é primeiro volante. Até quando ele chegou, eu imaginava, será que vai dar certo? E casou ele jogando bem com o William Farias, mas a origem dele é primeiro volante. Mas no Guarani ele não jogou nenhuma como primeiro. Ele sempre foi jogador e sempre jogou bem, tem mais essa. Que tinha liberdade para sair e para arrastar a bola. Que essa característica o William Farias não tem. Ele não tem. Ele é um jogador de contenção, de proteção à zaga, de toques curtos, de início de jogada. Né? Às vezes até participando da velha e boa saída de 3. Então, de origem, conhece a posição, então ele é que vai ficar, mas será que ele se segura? Quando tiver a possibilidade de ir à frente, vai haver um sincronismo quando ele sair, e ele tem qualidade para isso, para que o Carlos Eduardo fique, para cortar uma eventual bola comprida de contra-ataque da equipe do Maringá. Então, um jogo cheio de curiosidades, um jogo legal para a gente comentar, um jogo cheio aí de possibilidades e que eu espero que dê aí o encaixe, mas no compartimento da inteligência, de 3, 2 são novos. O Carlos Eduardo com uma partida como titular e o Renan Castro, o Natan Melo, voltando de um longo período aí de inatividade por contusão. Mas eu boto fé de que o Guarani está consciente de que precisa pontuar para pelo menos terminar a rodada, e ele fecha a rodada hoje, dentro dos 8, porque está em 9º. Isso não é bom. Se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria fora do salão de festas dos mata-matas. Então não é legal isso daí, não. Não era o que a torcida queria. E também é verdade que está tudo muito justo. Todo mundo coladinho um no outro. Uma vitória joga lá para cima, uma derrota joga aqui para baixo. Vejam, para encerrar, que quando o Guarani ganhou do Santa Cruz, ele saltou lá de 10º para 3º. Aí vem a próxima rodada, como ele não jogou ainda, ele já voltou para 9º. Então um campeonato duríssimo, extremamente equilibrado, e eu sei que o Guarani está consciente da importância de botar na bagagem de volta para Campinas pelo menos um ponto. Não é o melhor mundo, não, mas colocaria o Guarani, por exemplo, numa condição talvez de voltar aí ao G8, que é o mínimo que se espera nessa fase de classificação, num jogo
complicadíssimo. E onde, segundo o Carlos Batista, a lei do ex nunca falha. Então já vou arriscar o placar aqui. 1-0, gol de Maranhão. Sim, Maranhão vai na rede, seguindo o bebê. Bom, Batista, o Guarani já chegou no estádio Willie Davis. Quem tá nos acompanhando pelo YouTube vai ver imagens dos jogadores descendo do ônibus, entrando nos vestiários. O Guarani que hoje vai jogar de branco, né? O Guarani vai jogar de branco porque o Maringá joga de verde. Aí imagens do estádio Willie Davis. Já está prontinho para o jogo desta noite, deve receber um bom público, até porque o Maringá está bem, assim como o Guarani na tabela de classificação, desceu Luca, desceu Cachoeira do ônibus, o Guarani está prontinho, já vai sair a escalação com numeração daqui 3 minutinhos. E antes eu vou falar de jogadores negociados, né? O Lucas Martins foi negociado com o Luverdense, Série D de dado do Brasileiro, foi empréstimo até o final da Série D. Ele que era capitão, inclusive, do Sub-20 do Guarani, volante Lucas Martins, e eu acho muito bom jogador. Eu acho que ele deveria ter tido oportunidades, mas o Hélio não vem dando muitas oportunidades para jogadores da base. Um outro atleta que foi emprestado, é o segundo vídeo que ele posta, ele foi emprestado para o Pouso Alegre, Série D do Brasileiro. Esses dias no Nossa Área até um ouvinte perguntou para o CH como que tá o Ryuta, se a gente estava acompanhando. O Ryuta tem entrado em jogos. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo imagens do Ryuta Takahashi nesse último jogo contra o América do Rio de Janeiro. O time do Pouso Alegre venceu por 3-0. O Ryuta tem se mostrado aquele jogador que entrava no segundo tempo pelo lado do Guarani, né? Pelos lados do Guarani no ano passado. Rápido, driblador, com características parecidas com a do Cachoeira. E dá pra ver aí nesses melhores momentos que o Ryuta divulgou que ele é só parado com falta. Eu acho, né, que a diretoria do Guarani fez uma grande besteira e deveria ter. Às vezes você tem que obrigar, por mais que a comissão técnica não goste, não queira atuar com determinado jogador, pelo tamanho dele, é jogador que não marca. O Cachoeira é do mesmo jeito, é pequeno, não marca, mas é um jogador rápido, insinuante, assim como é o Ryuta. Eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado e não foi emprestado até o final do ano também. Se o Guarani pedir, ele pode até voltar, sair do Pouso Alegre e voltar para disputar a Série C. Mas com o Hélio se zenando, isso não vai acontecer, né, Tigrão? Eu tô vendo aqui no YouTube, ele tenta até uma bicicleta, e você vê que ele teve tão poucas chances no Guarani, né? Mas tão poucas chances, que a gente, algumas características dele não deu nem... Agora aqui nesses momentos, olhando com um pouquinho mais de devagar e mais participação, até porque está editado os lances aí que ele participou, seus melhores momentos, ele é ambidestro, né? Ele sai tanto pela direita quanto pela esquerda, ó. Agora ele faz uma finta com a perna esquerda e cruza com a direita. E quando ele conduz a bola, ele conduz com a esquerda. Quer dizer, então um jogador que tem essa facilidade, ele é pequenininho, tem aquele negócio ainda do tranco de ombro, do corpo a corpo. Às vezes ele tem dificuldade, mas ele é abusado, hein? Ele bota fogo, ele faz fumaça mesmo. E veja você que o América, pelo menos nesse jogo aí, os grandões aí, defensores adversários, todos ficando na saudade quando ele arranca com a bola. Veloz, driblador. Eu acho também que é um jogador que poderia ter continuado aí, ter maturado um pouco mais e ser muito útil. Se não como titular absoluto, mas brigando por posição e entrando em bons pedaços de jogos, não a 49 do segundo tempo, com 5 de acréscimo quando o jogo termina aos 50. Não, mas com um pouco mais de espaço. Acho que poderia, entre outras coisas, além de ser útil, também trazer alegria para as arquibancadas, porque ele é um jogador insinuante, que pega a bola e parte para cima. Como ele é pequenininho, o grandão chega a falar, onde é que esse cara vai com essa bola? Eu dou no meio dele, ou eu cerco, eu dou o corpo, o que é que eu faço? Enquanto ele está pensando, o Ryuta já foi embora. Também acho que devia ter recebido mais oportunidades. Agora um detalhe, né? O Kevin, que a gente tanto pediu uma sequência para ele nem viajou.
O Hélio, quando já foi questionado, eu já questionei várias vezes, né? Ele diz que são características diferentes do Kevin, do próprio Luca e do Maranhão. Uma coisa é certa, o Maranhão já teve oportunidades com os dois treinadores, tanto com o Matheus quanto agora com o Hélio. Ele não aproveitou nenhuma oportunidade. E o Luca tá jogando fora de posição, desde quando ele chegou. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele na coletiva, quando ele chegou. Ô Luca, você vem atuando como centroavante, mas seus números não são bons como centroavante nos últimos 3 anos. Eu até conversei com o Gilson Klein na Fora do Ar, quando ele veio pela Itabaiana, diante do Guarani, e ele falou o seguinte, o Luca, que ele já treinou o Luca na própria Ponte, né? E o Luca foi bem na Ponte, fazendo gols. Falou, o Luca nunca foi jogador de sustentação, de ficar dentro da área, de jogar de costas pro gol e de cabecear. Ou seja, ele é aquele jogador para flutuar, fazer o que o Herbert faz e pela beirada do campo. Só que o Hélio insiste que vai aproveitá-lo como centroavante e insiste em aproveitar o Maranhão também. Eu acho que dificilmente o Kevin, com o treinador, com o Hélio Cizenando, vai ter oportunidades, Batista. É o seguinte, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso, né? De comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 19-4 times escalados e definidos. Começamos pelo Guarani. Pode subir o hino, porque o Breno Beretta vai trazer aqui o time do Guarani, que está escalado para pegar o Maringá. Avante, avante, meu bugre. Vamos lá, o time do Guarani definido e escalado. Hélio Cizenando manda a campo. Kaique França hoje será o capitão do Guarani, sem o William Farias, número 1. É aquele time que eu já passava. O Ian na lateral direita com a 2. Na zaga, Maurício Antônio 13 e Jonathan 4. Renan Castro na ala esquerda, meia dúzia. No meio campo, Natan, número 8. Carlos Eduardo com a 15. Guilherme Cachoeira, camisa 21. E João Paulo com a 10. No ataque, 11 para o Herbert e 19 para Maranhão. No banco, à disposição do técnico Hélio Cizenando, Matheus Klaus, Rafael Donato, Cauã Jesus, Isaac, Diego Torres, Rafael Freitas, Mirandinha, Guilherme Parede e também o Luca. Esse é o time do Guarani definido e escalado. São 19:06 depois do intervalo. Vamos seguir com muito mais hoje até 19h30.
Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais e Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 19-14, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, ainda falando um pouco da derrota da Ponte Preta no sábado para o Sport, a Macaca foi derrotada por 3-1 e dois lances foram, podemos dizer assim, polêmicos, pontuais nessa partida. Primeiro, o gol da virada do Sport ainda no primeiro tempo, gol de pênalti marcado pelo Christian Barletta. Eu separei aqui o áudio do VAR. Quem apitou aquela partida foi o Paulo Henrique Volkoff e o VAR era o Michel Patrick Costa Guimarães. A gente vai conferir agora a conversa entre o árbitro de campo e também o assistente do vídeo nesta partida. Totalmente voluntário. Segura. Aguarde. Ele escorrega e bate o braço. Pra mim não. Vamos lá. Licença, Barletta. Não, escorregou. Olha lá, ele passa, ele realmente escorrega, porém quando a bola vai passar, ele faz um movimento adicional pra mim, com o braço, ok? Concordo. Vai lá. Ele escorrega. Manda 2. Segura. Vai lá, e faz o movimento adicional, ok? Vamos chegar, vou avisar ele. Volkov, Michel falando. Sugiro a visão possível penal, ok? Vamos checar o PP aqui. Ok, vem de trás, tudo certo. E é só o cruzamento. Perfeito. Tranquilo. Isso não interfere, pode seguir. Quero lá de trás. A bola vai. Ele realmente escorrega, porém, quando a bola vai passar, ele faz um movimento adicional e traz a bola. E corta a bola, ok? Mostra pra mim, já cheguei aqui. Dá um loop maior. Afastado do corpo, tá? Por mais que ele escorrega, ele deixa o braço pra essa bola não passar. Então vou retornar com um tiro penal sem cartão, ok? Ok, perfeito. Tá aí, a gente pôde acompanhar aí a conversa do árbitro da partida, o Paulo Henrique Volkoff,
com o VAR Michel Patrick Costa Guimarães. O que eu entendi, não sei se vocês concordam. O VAR induziu. O VAR induziu o árbitro. Porque o árbitro falou, bate na mão, mas é um movimento natural do corpo porque ele escorrega. E aí o VAR força ele ir até a cabine, ver o lance novamente, e aí o árbitro sai falando exatamente o que o VAR falou para ele. Claramente foi induzido o árbitro de campo, que até estava próximo do lance ali desse pênalti marcado por a bola ter batido aí na mão do Danilo Barcelos. E agora a gente vai ver o lance do gol anulado da Ponte Preta. Já no final do segundo tempo, um lance que também gerou muita discussão, reclamação por parte dos jogadores da Ponte Preta. Preciso ver tudo, ainda estou ao vivo. Possível entra e sai. Ok. Vamos ver tudo. Beleza. Vamos entender a jogada. Ok. Checando o gol. Beleza. Tem a quarta boa? Ok. Pode por ela mesmo. Pode daí mesmo conseguir. Que a primeira bola tá ok. Vamos ver agora o possível que eles estão reclamando. Chutar a bola na posse do goleiro. Primeiro lance de calcanhar. Tá limpo. Não tem posse de goleiro. Não tem posse de goleiro. Defensor tira. Cartão amarelo pro número 30. Ok, não tem posse do goleiro. Posse clara do goleiro, ok? Me dá essa mesmo. Ó, para na mão do goleiro. Aí, para aí. Frame a frame. Frame a frame. Até a bola, ele chutar a bola, ok? Ok, ó, na mão do goleiro chuta a bola. Posse clara. Volkov, Michel chamando. Sugiro a visão, possível falta no APP, ó. No goleiro, desculpa. No goleiro, a bola tá em posse dele. Já tá no lance da imagem aí, ó. A posse é clara do goleiro, o atacante vai e chuta a bola quando o goleiro tá com a mão na bola já lá. Ok. A bola tá em posse do goleiro e aí o jogador chuta a bola e tira a bola da mão do goleiro. Vou voltar com tiro livre direto, tá? Perfeito. Tudo certo. Não, tá tranquilo essa questão como é você. Tá aí, Batista, os dois lances, as duas conversas do VAR, do árbitro da partida, juntamente com o VAR. É uma confusão impressionante. O VAR induz o árbitro ao erro. O árbitro está acertando e aí ele é induzido ao erro. Então, é um negócio horroroso, né? Queria perguntar para nossa técnica, que é brilhante, se é rápido aí para localizar a trilha dos Trapalhões. Se tiver, eu não comento, só vou ouvir um pedacinho da trilha. Se tiver na mão. Porque como que tá na posse do goleiro se a bola tá no chão? Se o goleiro tiver com o pé em cima da bola, ele pisa em cima da bola, ó, tá parado e põe a sola da chuteira em cima da bola. E chega alguém e chuta e a bola vai pro gol, a bola tava na posse do goleiro? Palhaçada é essa? A mão tava em cima da bola, mas a bola tava no chão. Ele não tava com a bola agarrada. Ó, tava com a bola agarrada, alguém enfiou o pé no peito dele, tirou a bola e a bola caiu. Falta. Mas a bola está na grama. Tem a trilha? Se não tiver, tá comentado já. Se tiver, eu ilustro. Essa é a trilha sonora. 20, Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Posso dar minha opinião aí sobre esses dois lances aí rapidamente? Não só pode, como deve. Ah, é? Bom, primeiro, para mim, pênalti claro, né? O Barcelos vem com o movimento do braço. Se a bola não pega no braço dele, sobraria lá pro atacante do Sport em condições de fazer o gol. Para mim, pênalti claro. E eu não concordo com o Tigrão. Para mim, é falta no goleiro. O goleiro tá com a bola na mão. O goleiro tá com a bola na mão, tá no chão, no Independente. Então o goleiro não pode pegar a bola no chão mais. O goleiro ele tem que fazer a queda, a bola está no chão. E o goleiro vai, faz a defesa, tá na sua posse e aí vem o chute. Então, para mim, falta e acertou, para mim, a arbitragem. Acerta o VAR. Isso é regra. Aconteceu inúmeras vezes comigo. Na época não tinha VAR, mas era exatamente isso. Você tá em posse. Inclusive, eu tenho uma fratura no meu nariz num jogo no Brinco de Ouro contra o Mogi Mirim, que aconteceu exatamente a mesma coisa. E o árbitro parou porque a bola eu saí no chão, fiz a defesa e veio ali um chute
do Alex, eu não me lembro agora o atacante do Mojimirim, onde ele chuta a bola, chuta o meu nariz, chuta tudo, e o árbitro parou o lance porque é falta, porque a bola está no chão em minha posse. E foi um lance muito parecido, só que de lado. Eu estava com uma mão só na bola, fiz a defesa, e esse atacante do Mojimirim vem, faz o chute, acaba tirando a bola do meu controle, faz o gol, e o gol é anulado no instante. Porque tá na posse do goleiro, mas tá no chão a bola. Mas, obviamente, o goleiro, como é que o goleiro ia pegar essa bola se a bola está no chão? Então ele faz a defesa, ele tá sob o controle, eu não me lembro agora se foi a mão direita ou a esquerda, defendendo a bola, e aí vem o chute por trás, tirando a bola, é falta. Isso é falta, é regra do jogo. Pra mim, acertou a arbitragem, viu, Batistão? Temas do dia, CH, 1 minuto pra você. Qual o tema que você escolheu? Vamos lá, Batista. Temas do dia. Pode cortar meu tempo aí, porque eu tô procurando aqui. Não estava aberto. Enquanto você procura, CBF enviou nessa segunda-feira, já procurei e já achei. CBF enviou nessa segunda-feira a relação com 55 nomes de pré-convocados. Na próxima segunda, a lista final. Olha, tem muita especulação. Por exemplo, eu recebi informação hoje que o Estevão tá na lista dos 55 nomes, mas não vai para a Copa porque não há tempo hábil. Isso é informação segura. Agora, existe aí a grande bola dividida, né? Endrick vai, Neymar vai, enfim, como diria aquele, vamos aguardar. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Um abraço, viu, Gleger? Seja bem-vindo aí, mas eu discordo totalmente de você. Mas um abraço, Tigrão, e eu também discordo de você, também respeito sua opinião. Não, um abraço tá pra tudo você, certo. boa noite. Tá tudo certo. O ouvinte tira suas conclusões. Seja bem-vindo. O gol anulado do Palmeiras contra o Remo vai pautar a reunião da... quando é contra peso pesado é assim, né? Entre a comissão de arbitragem e clubes da Série A, após uma grande reclamação palmeirense por toque involuntário na mão antes do gol. Árbitros citam orientação da FIFA para não marcar mão sancionável, mesmo quando o texto da regra permite seguir o lance. Na CBF, o lance é tratado como interpretativo e ligado às instruções de treinamentos da FIFA. Ou seja, a bola foi ajeitada com a mão, pô. Essa vai para uma reunião da comissão, porque foi contra o Palmeiras. Coitadinha da Ponte. E você, bebê? Batista, eu vou falar sobre o São Paulo, né? O presidente, o Harry, aí, ele deixou vazar um áudio que o São Paulo não tem condições de demitir treinador e contratar treinador. Recentemente já demitiu 2 treinadores, né? Agora, uma situação como essa, ficar com o Roger Machado. Aliás, contratar o Roger Machado já foi errado. Agora vai ficar uma pressão danada da torcida em cima do Roger e em cima da diretoria. Veja só como o São Paulo é mal administrado, não de agora, há muitos anos. Bem, é o seguinte, vamos para o Na Lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. CBF. Aliás, vamos aqui. Qual torcedor tem razão em reclamar da arbitragem neste fim de semana? Do Corinthians pela não expulsão do Bobadilla com um gesto obsceno. Tinha uma dúvida ali, ele tocou no órgão genital ou não tocou? Do Palmeiras pelo gol anulado nos acréscimos, assunto que foi abordado pelo Tigrão. Segundo tempo, ou dos 2 times. Qual é a sua opinião? Começo com você, Gleger Zorzin. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem razão, porque houve já... Tudo bem que pegou no órgão genital, né? Fez o movimento, o Bobadilla ele não pega, mas é o mesmo movimento. Para mim, o torcedor que tem razão em reclamar é o torcedor corintiano, Batista. E você, Tigrão? Todo jogo agora tem uma autopatolada. Todo jogo. Vai saber se não é uma coceirinha, né? Na hora que a câmera mostrou, deu aquela coçadinha. Olha lá! Tá mostrando pra torcida. Isso aí também tá um mimimi desgraçado, viu? Eu acho que nenhum dos dois
nem a torcida do Corinthians, nem a torcida do Palmeiras tem razão nenhuma de reclamar. O gol do Palmeiras foi bem anulado e a autopatolada foi apenas algo, assim, instintivo e não provocativo. Breno Beretta. Acho que o torcedor do Corinthians, Batista. E você, CH? Torcedor do Palmeiras. Gol do Palmeiras foi legítimo. Felipe Luiz é um dos candidatos a assumir o comando técnico do Chelsea na próxima temporada. Clube londrino estuda 5 ou 6 nomes para definir o novo comandante. Na sua opinião, o Chelsea acertaria na contratação do ex-flamenguista Felipe Luiz ou ainda é muito cedo para ele? Começo com você, Breno. Eu acho que é muito cedo para ele ainda pegar um time como o Chelsea. E você, Tigrão? É cedo ainda. CH. Fala fluentemente 4 línguas e é o que ele quer. Eu acho que acerta o Chelsea se for contratado. Gleger Zorzin. Acerta o Chelsea. Muita qualidade, muito bom treinador e tá no início de carreira, tudo a ver com o Chelsea. Eu também acho que acertaria. Decisivo contra o Grêmio, Léo Ortiz cresce no Flamengo e ainda sonha com a seleção. Zagueiro iniciou a jogada do gol da vitória 1-0 na Arena Grêmio. Abre aspas, lógico que a gente sonha. E estando no Flamengo e tendo passado pelo grupo da seleção, você sempre tem a expectativa. Mas eu tenho a cabeça muito no lugar. Fecha aspas. Entre Léo Ortiz e Léo Pereira, quem você convocaria para a Copa do Mundo? Começo com você, Tigrão. Léo Pereira. E você, Gleger Zorzin? Léo Pereira. CH. Léo Pereira. E você, Breno Beretta? Léo Pereira também. Pedro Piscinato, seu destaque final e as suas despedidas, Pedrão. Destaque final é que a Ponte Preta volta a campo daqui uma semana, próxima segunda-feira, e é claro, vive a expectativa de retorno de William Potker. Batistão, grande abraço para você e aos amigos que vão transmitir o jogo do Guarani. Bom trabalho. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e as suas despedidas desse programa, porque lógico você vai continuar aí com a jornada. Guarani definido escalado com Kaique France, Ian, Maurício Antônio, Jonathan, Renan Castro, Natan, Carlos Eduardo, Cachoeira e João Paulo, Herbert e Maranhão. Esse o Bugre pra pegar o Maringá daqui a pouquinho às 8 da noite com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Aguardo a todos, Batista. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite, até amanhã. Valeu, Gleger, abraço pra você e ótimo trabalho já na jornada. Valeu, Batistão, até já. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, ótimo trabalho na grande jornada esportiva Bandeirantes. Muito obrigado e até já a todos. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Mesmo aquelas que não foram pro ar, olha, agradeço de coração. Leandro Bolis está registrado. Vem aí para comandar a grande equipe Bandeirantes. Fique aqui. Aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar.